Olá, tudo bem? A aula de hoje vai ser sobre seleção de intermediário protético. E por que essa aula é tão importante? Essa aula é importante porque a partir do momento que a gente escolhe um intermediário protético, seja ele munhão, pilar ou mini pilar, de uma maneira inadequada, é provável que a gente tenha um insucesso na prótese sobre implante. Mas do que eu estou falando? Por exemplo, quando a gente trabalha com área estética, a gente sabe que o intermediário ele precisa estar escondido subgengival. Se no momento em que nós escolhermos esse intermediário, nós errarmos na altura de transmucoso, a gente erra na prótese. E aí a gente precisa começar uma prótese de novo, porque a gente escolheu o intermediário errado. Então, essa aula é muito importante porque ela vai dar o sucesso ou o fracasso da nossa prótese sobre implante. Então, é importante que a gente saiba o que nós estamos fazendo e essa seja uma etapa onde seja de suma importância. É importante que a gente saiba em qual momento que a gente vai fazer e quais são os critérios para escolher o intermediário. Então vamos começar. Deixa eu só me diminuir aqui primeiro. E a gente vai lá para baixo. Muito bem. Então, quais são os critérios para a escolha do intermediário? Primeiro, a prótese sobre implante será cimentada ou parafusada? E em qual momento eu vou decidir isso? Então, se vocês instalarem um implante e também a prótese, prótese sobre implante, se vocês fizerem toda a sequência, esse planejamento deve ser feito no momento em que o paciente fecha o orçamento. Então, hoje o paciente veio no consultório e ele definiu que ele vai fazer uma prótese com vocês. Então, a partir do momento que vocês já têm a tomografia e já têm o modelo de estudo, vocês vão planejar se ela vai ser cimentada ou parafusada. Por quê? Porque se ela for cimentada ou parafusada, principalmente em uma região anterior, a saída ou aonde esse implante deve ser colocado, ele vai diferenciar de acordo com que tipo de prótese. Se for uma área posterior, ela não vai diferenciar tanto, mas se for numa área anterior, sim. Então é importante que a gente já saiba qual implante que a gente vai trabalhar. Também se vai ser unitário ou múltiplo, para que a gente consiga escolher componentes para próteses unitárias e para próteses múltiplas. Se vai ter altura suficiente para eu colocar um intermediário e eu preciso saber que altura é essa, ou se não tem altura, então eu vou ter que instalar, fazer uma prótese direto sobre a cabeça do implante, seja um implante hexágono externo, seja um implante hexágono interno. E como é que eu vou saber que altura que eu tenho que saber? Se eu tenho altura interoclusal suficiente e se eu tenho altura de transmucoso. Lembrem que eu falei no slide anterior que a gente, para fazer uma prótese, para escolher esse intermediário de uma maneira correta, eu preciso esconder o intermediário. Então, se eu não tiver altura de transmucoso suficiente, com certeza a minha cinta metálica vai ficar aparecendo e aí eu não vou conseguir fazer uma prótese com intermediário, tem que ser direto sobre a cabeça do implante. Este implante ele está bem posicionado ou não? Esse implante está um pouco mais para vestibular, eu vou ter que inclinar ele, eu vou ter intermediários para isso ou não? E também se vai ser em região posterior e anterior. Volta para a primeira parte ali em cima, onde eu falei sobre cimentada versus parafusada. Então, em região anterior, eu preciso decidir se eu vou querer fazer ela cimentada ou parafusada, porque eu preciso saber aonde sairá o implante. Se ele vai sair no cíngulo ou se ele vai sair na incisal. Não, é uma região posterior. Região posterior, independente se ela for cimentada ou parafusada, ele tem que sair dentro da mesoclusal, certo? Então vamos conversar sobre cada um deles. O primeiro e o mais polêmico tema é: ela vai ser cimentada ou ela vai ser parafusada? Isso vai depender do quê? Do que, na verdade, não existe nenhum estudo hoje que mostre que a cimentada é melhor que a parafusada ou que a parafusada é melhor que a cimentada. O que tem? Existem métodos e lugares que a cimentada é melhor e que a parafusada é melhor, tá? Então, é isso que a gente vai falar. Mas não existe, assim, algo que diga, vamos fazer só parafusada, que só parafusada vai dar 100% de certeza de sucesso. Ou só cimentada, sucesso. Não existe isso. Cada um vai ter sua falha, cada um vai ter seus benefícios. Isso vai muito mais do que vocês se sentirem confortáveis de trabalhar e como que vocês conseguem manusear com o paciente, conversem com o paciente. Por quê?
Porque na cimentada, a mesoclusal ela vai ser íntegra. Então, quando o paciente abrir a boca e olhar o dente, ele vai ver que é um dente de porcelana, né? Ou acrílico, sei lá do que vai ser feito, mas que ele vai estar íntegro. Já na parafusada, vai ter um acesso ao parafuso. Então, no meio da mesoclusal vai ter um parafusinho ou um buraco. Isso não incomoda, por exemplo, se for num molar superior, onde o paciente não enxerga. Mas se forem, por exemplo, em regiões inferiores, né, posteriores, ele vai se sentir incomodado, até em anterior também, mas principalmente na região posterior, onde ele consegue abrir e visualizar. Mais ainda quando for uma metalocerâmica, onde o metal vocês não vão conseguir esconder de uma maneira adequada. E às vezes isso vai incomodar o paciente, tá? Então por isso que a gente tem que decidir se vai ser cimentada ou parafusada lá no início. Por quê? Porque se ela for parafusada, eu decidi que eu vou fazer uma prótese parafusada no molar inferior. Eu já tenho que explicar isso para o meu paciente. Olha, a gente vai fazer a prótese, mas vai ter uma saída de um parafuso, porque a gente vai precisar, se um dia vir a quebrar, estragar, a gente consegue tirar essa prótese de um jeito muito mais fácil. Ou não. Ela vai ser cimentada, porque a cimentada ela vai ficar mais bonita. Se um dia precisar, a gente vai ter que cortar. Então, isso tudo tem que explicar para o paciente. Uma outra vantagem da cimentada é que ela tem uma maior flexibilização em relação à posição do implante. O que isso significa? Significa assim, ó. Hoje eu tenho munhões retos de 17 graus e de 30 graus. Então, eu consigo inclinar essa posição da saída do implante em até 30 graus. Quase todas as empresas têm isso. Já na parafusada, ela tem uma menor flexibilização. Por quê? Porque não é todas as empresas que têm. Por exemplo, algumas empresas têm de até 20 graus, até 30 graus, mas a grande maioria das empresas que trabalham com pilar, ela só tem ele reto. Então, se só tem ele reto, se o implante estiver saindo por vestibular, eu vou ter que inclinar ele para a saída do parafuso não sair na vestibular de um dente. Então, eu não vou conseguir fazer ela totalmente parafusada. Então, para que angule, eu vou precisar fazer ela cimentada ou direto sobre a cabeça do implante, mas isso é uma outra coisa. Outra coisa, uma das desvantagens da cimentada e vantagem da parafusada é que ela tem uma reversibilidade duvidosa na cimentada. Por quê? Porque a gente acaba cimentando a peça. Como que eu melhoro essa reversibilidade? Cimentando com cimento provisório, tá? Qual é o problema de cimentar com cimento provisório? Que a peça pode soltar. E se soltar, o que acontece? O paciente fica triste e volta no consultório reclamando, tá? Então, a gente pode cimentar para diminuir essa reversibilidade, cimentando com cimento provisórios. Na parafusada isso não acontece, porque a gente tem a garantia dessa reversibilidade por causa daquela restauração. É só a gente remover com broca. Embaixo a gente vai ter uma fita ou algodão, né, para proteger a cabeça do parafuso. A gente remove a peça e caso aconteça alguma coisa, lascamento de cerâmica, qualquer coisa, a gente pode trocar essa peça. A cimentada ela tem mais problemas, tem mais suscetibilidade à inflamação do tecido periimplantar por causa do excesso de cimento. Então, na hora da cimentação, é bom a gente fazer extravasamento do cimento antes de cimentar a peça, certo? Para que não fique nenhum excesso de cimento. Já na parafusada, ela é mais suscetível a fraturas de porcelana, por causa que a mesoclusal ela não vai ser íntegra, então é mais fácil de fraturar. E também afrouxamento do parafuso. Mesmo a gente dando torque exato, normalmente ela com o tempo ela vai ficando mais soltinha, tá? As próteses cimentadas, via de regra, ela é só para casos unitários. Existem casos onde a gente faz cimentação de casos múltiplos, mas o ideal é que ela seja cimentada, certo? Só para unitários. E a parafusada ela pode ser tanto para unitário quanto para múltiplos. Então vamos lá. A gente tem nomes de componentes e aqui eu tô falando nomes da Neodent, certo? Se vocês procurarem no catálogo da empresa que vocês trabalham, vocês vão encontrar esse mesmo desenho com outro nome, tá? Ela funciona para a mesma coisa. Então, o munhão universal, ele funciona para próteses unitárias, certo? Por quê? Porque dá para múltiplas? Dá, lembra que eu falei para vocês, mas não é o ideal. Então, ele é indicado para próteses unitárias, sempre unitárias cimentadas. Já o pilar, ele é para uma prótese parafusada. O pilar, inicialmente, ele
é indicado para próteses unitárias, mas dá também para fazer para próteses múltiplas. Algumas empresas colocam isso como o pilar ele pode ser usado tanto para próteses cimentadas, o pilar ele funciona tanto para próteses unitárias quanto múltiplas, tá? Já o mini pilar ele é utilizado para próteses múltiplas. Aqui também a mesma coisa. Empresas hoje trabalham com mini pilares com antirrotacional. Então, olha aqui. Aqui eu tenho um mini pilar que ele é totalmente liso, certo? Sem nenhuma ranhura. Aqui eu já tenho, no pilar, eu tenho essas ranhuras, né? Esses componentes antirrotacionais. O que que acontece? Hoje, algumas empresas estão trabalhando com o mini pilar com essas aletas. Tem empresas que têm o mini pilar e também tem o micro pilar. E o micro pilar tem essas aletas, certo? Mas ele vai ter um tamanho reduzido e também vai ter essas aletas aqui para que a gente tenha um componente antirrotacional. Por que que tem esse componente antirrotacional e que funciona para casos unitários? Vocês vão ver que o pilar ele precisa de uma altura um pouco grande para que a gente consiga fazer uma prótese unitária. E o ideal é não fazer com UCLA. Então agora eles criaram, já faz um tempo na verdade, o micro pilar ou o mini pilar com o antirrotacional para próteses unitárias também, certo? Então dependendo da empresa, o mini pilar também vai funcionar para unitárias. É sempre interessante vocês olharem o catálogo antes, certo? Mas mais ou menos algumas empresas têm. E a UCLA, que é um intermediário, não sendo um intermediário, né? Ele funciona para fazer a prótese, mas ele não é considerado um intermediário. A UCLA é um cilindro. Ela pode ser feita tanto para próteses unitárias quanto para múltiplas. Por quê? Porque é feito direto sobre a cabeça do implante, então a gente tem uma versatilidade maior com ela. Ela não. Eu posso colocar o que eu quiser aqui em cima, qual a angulação que eu quiser. A gente pode fazer ela tanto parafusada quanto múltipla, eu posso decidir qual a inclinação que eu quero sobre isso. Então, se a empresa de vocês tem UCLA, dá para fazer sempre com UCLA, se vocês quiserem. Não é o mais indicado é utilizar algum intermediário, mas dá para fazer, mas não é o correto. E quando a gente pensa em cimentada versus parafusadas, o munhão ele vai ser só para cimentada, unitária cimentada, o pilar vai ser só para parafusada, o mini pilar vai ser só para parafusada e a UCLA vai ser tanto para cimentada quanto para parafusada. Aqui tem um X, né? Vocês conseguem ver, tem um Xzinho. Porque isso, a UCLA é o componente versátil, certo? Então, vai ter tanto para parafusada quanto para cimentada. O mini pilar e o pilar, se vocês olharem aqui, ó, aqui vai ter uma saidinha de parafuso e aqui tem uma saidinha de parafuso para a gente parafusar. Tá, mas aqui também tem. Não, aqui é só para a instalação do parafuso, a instalação da chave para dar torque no munhão, tá? Não é uma saída de parafuso. Então, relembrando tudo, o munhão universal vai funcionar para próteses cimentadas unitárias. O pilar vai funcionar para próteses parafusadas, unitária ou múltipla, dependendo do caso. O mini pilar vai funcionar para próteses parafusadas múltiplas, certo? E a UCLA para cimentadas, deixa eu me tirar daqui, peraí, vou ir para cá, cimentadas, parafusadas, unitárias ou múltiplas. A UCLA, então vou usar só a UCLA. Não, lembrem que eu já falei sobre isso, onde a UCLA ela vai ter pior dissipação, tá? Ela vai ter a força sempre totalmente dentro do implante, dentro do parafuso, e isso vai fazer com que ocorra uma maior salserização desses implantes. Então, é interessante, sempre que possível, usar o intermediário, seja para prótese cimentada, seja para próteses parafusadas. Usar a UCLA somente em casos limítrofes. E aí, a gente vai pensar sobre vamos utilizar um intermediário protético ou não? Não dá, vai ter que ser UCLA, eu vou ter que fazer direto sobre a cabeça do implante. Como é que eu vou saber? Primeiro a gente vai pensar sobre a inclinação do implante. Este implante está inclinado mais que em 30 graus ou não? Eu consigo hoje arrumar a inclinação do implante para se eu utilizar intermediário, seja ele munhão ou pilar, mas normalmente é o munhão. Ele vai ser reto, angulado de 17 e até 30 graus, certo?
Já a UCLA, eu posso confirmar ou eu posso arrumar qualquer inclinação, seja ela reta ou qualquer inclinação, tá? Se esse implante estiver inclinado mais que 30 graus, principalmente para vestibular, eu sou obrigada a usar a UCLA. Se não, eu posso usar ou um pilar ou um unhão, ou até um mini pilar se ela for múltipla, né? Tá, mas se ela for múltipla, eu posso utilizar a UCLA? Sim, pode utilizar, dá para fazer ela cimentada ou parafusada, tanto faz. Mas aí eu não consigo corrigir a inclinação deste componente, né? A saída do parafuso vai continuar saindo pela vestibular. Já quando eu penso em altura de transmucoso, lembrem que o transmucoso, o intermediário, ele precisa estar 1 milímetro subgengival. Então, para que eu consiga esconder 1 milímetro subgengival, eu preciso que tenha pelo menos 2 milímetros de transmucoso, de altura entre plataforma do implante até a margem gengival. E a úcula eu vou precisar só de 1 milímetro. Na altura interoclusal, eu vou precisar, por um intermediário protético, para fazer uma prótese sobre intermediário protético, eu vou precisar de pelo menos 6 milímetros. Já na úcula, eu só preciso de 2, certo? 1 milímetro da cinta e 1 milímetro do parafuso. Ah, mas eu não vou fazer uma prótese de 2 milímetros, mas é o que precisa. Então, tá aqui, ó, eu tenho, quando eu penso em inclinação do implante, este implante aqui, ó, aqui é a vestibular do incisivo lateral, aqui o incisivo central preparado, e olha como ele tá saindo pela vestibular. Então, aqui eu tenho mais que 30 graus, esse componente ele deveria estar aqui, ó, saindo aqui, mais ou menos aqui, ó. Então, aqui eu tenho mais que 30 graus. Então, neste caso, a gente tem duas opções de tratamento, principalmente quando a gente pensa em um incisivo central, né? Primeiro é extração desse implante e colocação ele de uma maneira mais adequada. Mas não, por exemplo, fui eu que fiz, não é desculpa, realmente tem que tirar, mas o paciente não quer ser submetido a uma outra cirurgia. Neste caso aqui, esse implante já estava instalado há muitos anos, e então a gente pode vir a utilizar um componente angulado. Tá, mas o meu componente angulado é o mais inclinado que eu tenho é 30 graus. Então, neste caso aqui, a gente vai ter que fazer direto sobre a cabeça do implante. Por quê? Porque tinha mais do que 30 graus. Tem mais que 30 graus, eu vou precisar utilizar uma UCLA. Mas como é que vai funcionar a UCLA? A UCLA, quando eu for parafusar, o parafuso vai continuar saindo aqui. Só que eu consigo inclinar ela e fazer uma prótese cimentada por cima. Um dia eu explico isso melhor para vocês, tá? E nesse caso aqui, onde eu tenho 2 implantes saindo mais do que maior do que reto, mas eles não são mais que 30 graus. Então, neste caso aqui, eu vou usar um componente reto, porque esse implante ficou bem instalado, e esses dois não ficaram bem instalados, e eu posso inclinar eles 17 graus. Então, aqui, eu posso decidir se eu vou querer fazer sobre o intermediário, e aqui eu teria que fazer uma prótese cimentada, ou se eu vou querer fazer sobre UCLA, tanto faz. O mais indicado é que nesse aqui eu posso fazer ele reto, então provavelmente eu vou usar um intermediário, e aqui também eu vou usar um intermediário, mas eu posso usar uma UCLA também. E o terceiro ponto é sobre a altura de transmucoso. Essa é o mais importante da aula, porque se vocês errarem a altura de transmucoso, vocês vão condenar a prótese de vocês, tá? Ai, meu Deus, não fala isso, professora. Sim, vou falar. Por quê? Porque se eu tiver 6 milímetros de gengiva, eu tenho que escolher um componente de 5. E aqui que tá o erro, porque normalmente o que acontece? Vai fazer a reabertura? O paciente já veio, ele veio depois de 2, 3 meses, 6 meses, 8 meses, dependendo de como for o caso, e ele já está muito agoniado de colocar a prótese, colocar o dente de uma vez. E aí o que acontece? Volta para fazer a reabertura e aí vocês vão cortar, vai sangrar, vocês vão anestesiar ali na região, o tecido vai edemaciar e vocês já querem escolher a altura de transmucoso no mesmo dia da reabertura. E aí que tá o problema. Normalmente o tecido ele tem que estar sadio e totalmente cicatrizado para que a gente não erre. Então, se escolher no momento da cirurgia, pode ser que vocês escolherem o de 5, porque a gengiva está em 6, mas na verdade a gengiva estava em 4, porque como vocês anestesiaram ali, edemaciou. Então, é importante que na reabertura, é reabertura.
e depois tenha mais uma consulta para a escolha de intermediário. Ah, mas daí são muitas consultas. Sim, são muitas consultas e a gente tem que avisar isso pro paciente lá no início, tá? Então, com o tecido cicatrizado de uma maneira adequada, eu vou escolher a altura de transmucoso. Se eu estiver trabalhando em áreas posteriores, eu vou escolher 1 milímetro subgengival. Se eu estiver trabalhando em áreas anteriores, eu vou trabalhar com 2 milímetros subgengival, certo? Por quê? Porque principalmente quando o tecido for fino. Então, intermediários protéticos, posso escolher alturas de transmucoso de pelo menos 2 milímetros. Então, aqui, ó, eu tenho 2 milímetros de gengiva para escolher um componente de 1 milímetro. Já na UCLA, quando eu tiver somente 1 milímetro, eu não tenho como escolher um intermediário protético, então eu preciso fazer direto sobre a cabeça do implante, certo? Então, para utilização de intermediários, eu vou utilizar até 2 milímetros, porque eu preciso esconder um. Tá, mas eu estou trabalhando com 2 milímetros em região anterior, então o ideal é fazer direto sobre a cabeça do implante. Na verdade, o ideal é que você deveria ter enterrado um pouquinho mais o seu implante, mas eu não vou ficar brigando com vocês por causa disso. Vou sim. Quando é UCLA, 1 milímetro a partir de 1 milímetro, certo? Opa! Então tá aqui. A outra coisa também que a gente tem que pensar é em altura interoclusal. A altura interoclusal ela é importante para que a gente... o intermediário protético ele tem uma altura dele, certo? Então eu preciso saber a altura dele porque eu preciso confeccionar a prótese. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tinha 7 milímetros de altura interoclusal e eu não tinha altura suficiente para este componente. Tá, mas aqui tu tá dizendo que eu preciso de pelo menos 6. Mas esse é um intermediário para prótese cimentada. Aqui na figura eu tenho uma prótese parafusada, um intermediário de prótese parafusada que é o pilar. Então, para o pilar eu preciso de uma altura um pouquinho maior. Então, para esse caso, onde eu tinha 7 e eu quis fazer ela parafusada, eu errei na hora do planejamento. Eu posso fazer o quê? Tirar este componente e colocar um para prótese cimentada que terá espaço. Não, mas eu quero fazer prótese parafusada sempre. Então, eu tenho que ter pelo menos 9 milímetros de altura. 7 do intermediário e mais 2 de altura de cerâmica, tá? Aí vai depender muitos casos. Alguns pilares, eles têm uma altura um pouquinho menor, de 6, precisando de 8. Alguns têm um componente um pouco maior. Isso vai depender da empresa que vocês estiverem trabalhando, tá? Mas mais ou menos é em torno disso aqui, ó. Entre 7 e 9. E como é que eu vou escolher a altura de transmucoso? Então, tem que ver como é que eu faço para esse vídeo rodar. Então, como é que eu vou escolher a altura de transmucoso? Eu vou colocar o transmucoso. Peraí, vamos começar de novo. Como é que eu faço para esquecer? E como é que eu vou escolher a altura de transmucoso? Primeiro, se for um cone Morse, certo? Eu vou usar o medidor de transmucoso, que é esse aqui. Então, eu vou lá, marco, e aí eu sei a altura de transmucoso que ficou aqui, ó, tá vendo? Ó, não é o de cima que tá aparecendo, mas é o de baixo. E se eu tivesse um HE? Se eu tivesse um HE, eu trabalharia com sonda milimetrada, certo? Por que eu trabalharia com sonda milimetrada? Porque o HE não tem medidor de transmucoso. Então, eu teria que trabalhar com a sonda milimetrada. E onde eu colocaria a sonda milimetrada? Na cabeça do implante, na plataforma do implante, certo? Então, imaginem aqui, a plataforma, o HE, ele é assim, né? E aqui tem a plataforma. Vocês colocariam uma sonda bem na plataforma. É da plataforma para a gengiva. Então, da plataforma para a gengiva, deu 4 milímetros. Não, não vai dar tudo isso. Deu 3 milímetros. Então, eu vou escolher um componente, como eu estou em região posterior, eu vou escolher um intermediário de 1 milímetro. Seja ele o pilar, de 2 milímetros, desculpa. Seja ele pilar, seja ele munhão. Se eu vou querer fazer cimentada ou parafusada, tanto faz. Então, tá aqui, ó. Este aqui é o intermediário da FGM. Tá? Desculpa, o medidor de transmucoso da FGM. Mas isso vai depender da empresa que vocês trabalham, tá? Mas é muito importante que vocês saibam. Porque este mesmo medidor, primeiro, não encaixa no da Neodent e de nenhuma outra empresa. Segundo, que as medidas são diferentes, tá? Por exemplo, a Neodent começa com 0,8. A Bionovation começa com 0,0.
Então, essas marcações são diferentes de acordo com a empresa que vocês trabalham. Então, é importante que vocês peguem o medidor correto da empresa que vocês trabalham, certo? Não dá para... Ah, não, mas eu vou colocar o da Sim no da Neodente porque elas são quase iguais. Não, não são quase iguais. Quase iguais não é igual, tá? Então, é importante que a gente escolha sempre o medidor correto para o implante que a gente está trabalhando. Então, vamos lá. Mas, independente da marca comercial, eu quero que vocês entendam como que a gente vai fazer. Vocês vão colocar um medidor de transmucoso, certo? E vão visualizar em qual marcação que ele parou. Por exemplo, se a medição de transmucoso desse nesse branco aqui, ó, cinza, a medida não seria essa aqui, seria esse de baixo, tá? Então, coloquei a gengiva veio até aqui, ó. Ele não é esse aqui, ele é o de baixo. Por quê? Porque esse aqui eu tô vendo. E se eu tô vendo, não é o certo. É sempre o que eu não estou vendo, certo? Então, escolhi o de 4,5, deu a altura de transmucoso. Eu não vou escolher o componente 4,5, eu vou escolher qual? Se for para a região posterior, eu vou escolher o de 13,5. E se for para a região anterior, eu vou escolher o de 2,5, certo? Pode ser o de 1,5? Pode. Até onde eu posso escolher? Até aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para baixo. Esse aqui é o Gramorce, que também é outra empresa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar, quando eu estou trabalhando com cone Morse, certo? Pelo menos 1,5 milímetro entre crista óssea e plataforma do meu intermediário. Por quê? Porque se não lembra da plataforma switching que a gente tem formação óssea sobre a plataforma do implante, a gente tem fibras ao redor do intermediário, então isso a gente tem que manter, certo? Então, que o meu componente fique pelo menos 1,5 milímetro da crista óssea. Se eu utilizar um intermediário que bata na crista óssea, primeiro, pode ser que o componente não esteja encaixado, certo? Porque ele bateu na crista óssea e não deu torque. Segundo, se bateu na crista óssea, é bem provável que vai reabsorver e a gente vai ter salsarização nesse implante. Então, se fosse nesse caso aqui, o que a gente faria? Utilizaria uma UCLA, certo? Aqui está o componente, o medidor de transmucoso do Gramorce, que ele também é diferente, então é importante que a gente vá sempre verificando qual que é o nosso intermediário, qual que é o nosso implante, e para que isso, sabendo qual intermediário eu vou usar e qual implante que eu tenho instalado, eu vá escolher a altura de transmucoso, certo? Eu decidi que eu vou utilizar um pilar. Então tá, então a gente vai lá, vai utilizar o transmucoso, o medidor de transmucoso, e a gente vai ver se ele existe tem a altura para a gente fazer para pilar, certo? Então, quando nós estivermos trabalhando com o cone Morse, pelo menos 1,5 milímetro da crista óssea. E como é que eu vou achar a altura de interoclusal? Com uma sonda milimetrada, e agora não existe medidor de transmucoso, é com sonda milimetrada, vocês vão pegar a sonda e vão medir da base gengival ou da margem gengival até a altura interoclusal. Então, é essa medida aqui que vocês vão escolher. Lembrando que o componente ele vai ficar 1 milímetro subgengival, certo? Então, eu vou medir daqui até aqui, certo? Mas, lembrando que ele vai ficar 1 milímetro subgengival, e aí isso faz com que, se eu quiser medir daqui até aqui, eu posso medir. E aí depois eu adiciono mais 1 milímetro. Ou não, eu posso já mais ou menos escolher 1 milímetro. Então, aqui, ó, da base gengival até aqui eu tenho 5, 6, 7 milímetros. Então, eu tenho 7 milímetros mais 8 milímetros. Com 8 milímetros, eu posso fazer a prótese tanto cimentada quanto parafusada, certo? Eu posso escolher elas. Então, tá aqui, ó. Deixa eu levantar aqui. E agora, para onde é que eu vou? Não, eu posso continuar aqui mesmo. A altura interoclusal, lembra que o intermediário ele precisa ter pelo menos 6 milímetros e a UCLA a partir de 2 milímetros. Então, quais são as alturas necessárias para fazer uma prótese sobre intermediário e sobre UCLA? Se eu utilizar um unhão para próteses unitárias cimentadas, eu vou precisar de 6 milímetros para um unhão de altura 4 e 8 milímetros para um unhão de altura 6.
Para o pilar, eu vou precisar entre 7 e 9 milímetros, dependendo da empresa que vocês trabalham, certo? Para o mini pilar, eu preciso de uma altura de pelo menos 6 milímetros. E para a UCLA, 2 milímetros. Um da cinta e um do parafuso, tá? Que é essa cinta aqui, né? Um é dessa cinta aqui, que é pequenininha, e mais 1 milímetro do parafuso. O resto todo pode fazer a prótese sem problema nenhum, certo? Então, eu tenho alturas inerentes do intermediário que elas devem ser respeitadas. E aí, eu vou decidir se ele vai ser reto ou angulado. Como é que eu decido isso? Existem vários jeitos de decidir se ele vai ser reto ou angulado. Mas quando a gente pensa em casos unitários, e para que a gente não faça várias consultas com o paciente só para decidir se vai ser reto ou angulado, a gente pode fazer isso em boca, certo? Então, no momento em que eu escolhi o transmucoso, eu posso pegar, eu vou lá, coloco o transmucoso e vou verificar. Aqui tá fácil, porque ele tá saindo da mesoclusal, certo? Mas, às vezes, fica difícil de a gente escolher, a gente pode pegar um fio dental, amarrar esse fio dental entre o dente da frente e o dente de trás. Não precisa amarrar se vocês não quiserem, mas só segurem ele para que a gente consiga visualizar se esse implante ele está saindo. Mas se a cordinha estiver bem apertadinha aqui, ó, vocês vão conseguir ver se ele está saindo mais ou menos dentro longe da vestibular e longe da palatina. Tá, mas e se esse componente, se esse transmucoso, ele estiver saindo um pouquinho para o palatino? Tá, daí a gente poderia ou manter ele reto, ou se eu decidir fazer ela cimentada, eu poderia angular um pouquinho, certo? Por que eu não preciso angular tanto para a palatina? Porque a palatina não tem uma queixa estética tão alta. Mas, por exemplo, se estivesse saindo pela vestibular, aí sim eu precisaria angular com certeza, tá? Então, esse é um jeito de decidir se vai ser reto ou angulado num casos unitários. Tá, mas eu tô fazendo ela múltipla. E eu tô fazendo, por exemplo, um protocolo onde eu instalei a mão livre, eu extraí os dentes e instalei a mão livre e o paciente, por exemplo, eu dei uma prótese total para ele. Mas eu não sei se a instalação dos implantes estava certa ou errada, porque eu instalei ele a mão livre, eu fui instalando, tirando os dentes e instalando. Como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer... Aqui eu tenho os implantes já instalados, eu posso fazer uma moldagem, rodete de cera e eu vou fazer um guia da prótese total do paciente. E aí, com esse guia posicionado, eu vou pegar parafusinhos de moldagem e vou instalar ele na cabeça dos implantes. Para eu decidir, se eu vou utilizar intermediários, 2, se ele vai ser reto ou angulado. Aqui eu sei que ela vai ser parafusada, né? Mas se eles vão ser retos ou angulados. Por exemplo, este implante aqui, ó, eu tive que cortar o guia de silicone para que eu conseguisse colocar o guia na posição certa. Então, o que acontece? É bem provável que este componente aqui eu precise angular. Dos outros, ó, aqui tá vestibular e eles estão saindo pela lingual. Então, eu consigo utilizar eles retos. Então, aqui eu decido se com esse guia eu vou decidir se vai ser reto ou angulado. E eu também posso decidir nesse modelo de gesso se ele vai ser direto sobre a cabeça do implante ou se eu vou utilizar algum intermediário protético, certo? Então, revisando tudo que a gente falou sobre a aula de hoje, primeiro, se for cimentada e unitária, eu vou utilizar munhão universal. Depois, se for parafusada e unitária, eu vou utilizar pilar. Posso usar mini? Posso também utilizar. Se for parafusada e múltipla, eu vou utilizar tanto o mini pilar quanto o pilar. Se não tiver altura de transmucoso suficiente, se não tiver altura interoclusal ou se o implante estiver angulado mais do que 30 graus, eu vou utilizar UCLA, certo? E o intermediário sempre deverá ser escondido de 1 a 2 milímetros subgengival. Então, eu tenho um caso anterior, o meu implante foi instalado 4 milímetros com transmucoso de 4 milímetros, 2 milímetros enterrado na gengiva, 2 milímetros de gengiva, 2 milímetros no osso, 2 milímetros na gengiva. Então, eu tenho 4 milímetros de transmucoso, ou 4,5 de transmucoso. Quando eu for medir, eu tenho que lembrar de deixar 1,5 milímetro
entre crista óssea e base do intermediário. Então, eu posso escolher entre 2,5 e 3,5 de transmucoso. Lembrando que a gente precisa deixar 2 milímetros para o anterior. Então, 2,5 ou 1,5 de transmucoso. Se for em região posterior, o 1,5 também deve ser utilizado, né? É a mesma coisa para anterior, também funciona para posterior. Mas eu não preciso, por exemplo, deixar 2 milímetros subgengival. Eu posso deixar apenas 1, certo? Então, qualquer dúvida, perguntem, deixem nos comentários ali que a gente vai conversando. Tchau, tchau!